A família Bignoniaceae, que inclui os ipês, apresenta estratégias reprodutivas e síndromes de polinização fortemente associadas a abelhas de médio e grande porte, com flores diurnas, tubulares e nectarinas. A floração é massiva e sincronizada durante a estação seca, com visita de um conjunto diverso de abelhas. A polinização é entomófila no serviço ecossistêmico crítico para a regeneração de plantas nativas, manutenção da diversidade genética e estabilidade de comunidades, inclusive em ambientes urbanos. Em ambientes urbanos, a disponibilidade de recursos florais ao longo do ano pode sustentar comunidades de abelhas tão ou mais diversas que em áreas agrícolas, especialmente para grupos como a PIC. Isso abre uma janela para investigação aplicada em arborização urbana e manejo de árvores nativas como a tabebuia rasual. Objetivo geral: identificar os polinizadores de tabebuia rasual e ambientes urbanos e avaliar a influência de fatores abióticos na frequência de visitas florais. Metodologia: o estudo está sendo conduzido no município de Chapadão do Sul, no bioma de Cerrado. Esse bioma é considerado os mais biodiversos do planeta e ao mesmo tempo dos mais ameaçados. Coleta de dados: as observações estão sendo conduzidas em 4 indivíduos adultos de tabebuia rasual, localizados em trecho urbano da Avenida Brasil. Estão sendo realizadas sessões entre 6 horas e 17 horas, de forma a cobrir todo o período de atividade diurna dos polinizadores. Cada sessão terá 20 minutos de duração, das 6 às 6h20, das 7 às 7h20, etc. Durante as observações, cada descendente floral que pousar sobre as flores será registrado, incluindo a identificação taxonômica e até o nível de gênero ou espécie sempre que possível. O comportamento existente será classificado em visitas legítimas e visitas de pilhagem. Iremos anotar a temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade pulsante do vento, teor de açúcar do néctar. As medições estão sendo realizadas no início e no final de cada sessão de 20 minutos, dotando seu valor médio. Análise de dados: para explorar as relações entre o número de visitantes florais e os fatores abióticos registrados, serão aplicados os testes de correlação de irmã. A variação horária da atividade de forrageamento será avaliada por meio de testes de Kurzweil-Wilks, que possibilitam verificar diferenças significativas entre grupos de independentes de horário de observação. Entre os grupos observados, as abelhas apresentaram maior representatividade, com destaque para a Apis mellifera, que foi amplamente dominante ao longo das observações, com aproximadamente 96% de presença. Também foram registradas visitas de Trigona spinipes e também de uma mamangava. A elevada representatividade de Apis mellifera observada entre os visitantes florais pode estar relacionada às características ecológicas e comportamentais da espécie. A Apis mellifera apresenta comportamento de forrageamento generalista e ampla capacidade de exploração de recursos florais. Esperamos que a frequência de visitantes florais apresente associação com as condições abióticas registradas durante os períodos de observação, especialmente com a temperatura e a luminosidade. Em estudo realizado com as flores de pessegueiro, mota e nogueira couto em 2002, observaram que a frequência de visitas de Apis mellifera para coletar o pólen apresentou correlação positiva com a temperatura e a intensidade luminosa, de modo que o aumento dessas variáveis esteve associado em grande parte à maior atividade dessas mesmas abelhas. Entretanto, as análises estatísticas ainda estão em andamento, sendo necessária a aplicação dos testes previstos para verificar possíveis associações entre os fatores abióticos e a frequência de visitação, bem como a diferença entre os horários observados. Dessa forma, os dados obtidos até o momento permitem caracterizar parcialmente a comunidade de visitantes florais, enquanto as análises subsequentes permitirão aprofundar a compreensão dos fatores associados à dinâmica de visitação no ipê branco.